Olá irmão, tudo bom com você? Tudo bem com a sua família, com a sua unidade, o seu trabalho? Sempre espero que seja tudo ótimo. E desde já deixo o meu agradecimento por você que está aqui assistindo e apoiando esse canal Templo São Paulo Leste, voltado para o estudo das Escrituras e para falar do Evangelho, claro. Então vamos para o Vem Segue-me dessa semana, que é Doutrina e Convênios, das sessões 71 a 75, e o que nós podemos aprender de cada uma. Na sessão 71, que é uma revelação dada por meio de Joseph Smith e também a Sidney Rigdon, em 1º de dezembro de 1831. Eles tiveram que passar ao trabalho de tradução da Bíblia para seguir as instruções de sair para pregar e abrandar as hostilidades que estavam acontecendo contra a igreja, causadas pelas cartas de Ezra Buff, que estava lá entre eles, era fiel, mas infelizmente esse irmão ele se deixou levar pelas influências do inimigo, ele acabou se afastando da igreja, apostatando, e ele acabou fazendo cartas contra a igreja, criando um clima de hostilidade, e infelizmente parece que essas cartas estavam tendo resultado porque ele estava decidido a passar a vida falando mal da igreja, e você já deve ter visto isso, pessoas que se afastaram, infelizmente, e que além de se afastarem, elas começaram a falar mal e a perseguir a igreja, e os resultados, é claro, sempre são trágicos para quem acaba fazendo isso. Então, e é uma coisa que acontecia antigamente, pode acontecer hoje em dia, mas nós sempre temos que ser fiéis e obedientes. E o Senhor e ele inicia a sessão o chamando Joseph Smith e Sidney Rigdon para pregar o Evangelho nos locais que ele havia sido indicado. E o versículo 5, ele aconselha o que? Adquirir sabedoria. Lembra quando a gente aprendeu que a gente deve ter conhecimento para aí sim a gente poder pregar o Evangelho? E vamos começar então o estudo lendo o versículo 7. Portanto, confundi vossos inimigos, convidai-os para debater convosco, tanto em público como em particular, e se fordes fiéis, a vergonha deles será manifestada. Ao falar desse versículo, você que está assistindo deve estar se perguntando, mas irmão Ari, quer dizer que a gente deve ficar discutindo? Não, a gente não deve discutir. O que a gente deve é pregar, evitando a discórdia, mas mostrando firmeza e prestando o nosso testemunho a respeito da veracidade do Evangelho e das verdades que nós aprendemos com a leitura das Escrituras. O que a gente deve ser é firme. A gente não deve fraquejar, a gente não deve vacilar. A gente, claro, você pode se perguntar, eu preciso ter um conhecimento perfeito das Escrituras? Não, eu não tenho, nem os profetas falam que tenham conhecimento perfeito das Escrituras. Porém, quanto mais a gente procura se esforçar em querer aprender, mais a gente vai ter o espírito e poder combater ensinamentos errados, mesmo que uma situação seja difícil ou complicada. Então, nesse versículo, ele está dizendo assim: por isso já aconteceu comigo antes, depois e principalmente durante a missão, que tem pessoas que chamam os missionários só para querer discutir. Isso também já aconteceu em escola, em ambientes de trabalho, pessoas que querem desafiar o nosso conhecimento, mas eu, respondendo prontamente, sem deixar dúvidas e citando as Escrituras, inclusive da Bíblia, claro, e prestando o meu testemunho, a pessoa ficou convencida. Alguns até se batizaram na igreja, outros ainda não. Mas o que está falando isso? Quando uma pessoa te fizer uma pergunta ou fizer um questionamento, não tenha receio ou vergonha de falar. Preste o seu testemunho, tá bom? E garanto que o Senhor recompensa
de acordo com o nosso esforço, ou seja, de acordo com a nossa fé. E o Senhor garante que nenhuma arma contra a igreja e contra o evangelho teria sucesso. Na missão também, todo dia a gente recitava o estandarte da verdade, que foi ensinado, dito por Joseph Smith, que fala que nenhuma mão poderia obstruir o progresso da obra, perseguições e enfim, mas que a verdade de Deus vai seguir avante com destemor, nobreza e independência. E vamos ver o que esses versículos 10 e 11 falam para nós. E se contra vós algum homem erguer a voz, em seu próprio e devido tempo será confundido. Portanto, guardai meus mandamentos, eles são verdadeiros e fiéis. Assim seja. Amém. Então, olha o que o Senhor está prometendo. Se formos fiéis, aqueles que tentarem zombar ou nos confundir, eles sim é que vão acabar sendo confundidos, eles é que vão acabar ficando sem direção. O Pai Celestial realmente é bondoso, nos ama e não nos desampara quando nós precisamos. Agora, a seção 72 é uma revelação dada por meio de Joseph Smith em 4 de dezembro de 1831. Muitos élderes e membros se reuniram para aprender mais. E aqui tem 3 revelações que foram recebidas no mesmo dia. Uma foi o chamado de Neil K. Whitney como bispo, a outra foi as responsabilidades de um bispo e também a coligação de Sião. Não tem como lermos todos os versículos, mas eu aconselho a você, durante o estudo, se for o caso, até faça uma pausa no vídeo e lê as escrituras, que você vai ver que está realmente tudo de acordo com o estudo. Mas vamos ler um versículo agora, a seção 72, o versículo 2. Pois em verdade assim diz o Senhor, é-me conveniente que se designe para vós, ou dentre vós, um bispo para a igreja desta parte da vinha do Senhor. Ou seja, todas as alas. Mas por que precisa de um bispo? Porque é importante ter alguém que vai dar o direcionamento à ala, ou um ramo, se for um caso, a estaca, para poder ajudar, para ver como estão as coisas e para poder servir. Importantíssimo a gente lembrar isso, que todos os chamados que nós recebemos é para servir, não é para nos engrandecer ou para sermos endeusados, mas é para servir. E o bispo, ele está lá realmente para servir, para poder ajudar as pessoas da sua unidade. E os versículos 3 e 4 explicam como ser um bom mordomo, ou seja, como servir corretamente. E a recompensa que o mordomo fiel ele recebe. E o versículo 10 fala exatamente sobre uma delas. Vamos ler? Manter o armazém do Senhor, receber os fundos da igreja nesta parte da vinha. Desde aquela época, a igreja tem essa preocupação de ajudar quem está necessitado. Eu mesmo já passei por a situação de já ficar desempregado, mas por estar procurar ser membro fiel da igreja, sendo honesto no dízimo e nas ofertas também, é claro, eu fui auxiliado também quando eu precisei. Então aqui está falando, né? A gente existe qual é o fundo? Tem o armazém do bispo, né? E tem também por isso outras formas também de auxiliarmos, que é, por exemplo, o jejum, as ofertas de jejum, que é destinada para ajudar as pessoas que estão realmente necessitadas, ou pode ser por questões de emprego, pode ser por questões de saúde, e por isso nós temos que sermos generosos em nossas ofertas, tá ok? Aí os versículos 20 e 21 falam da mordomia que os irmãos
tinham sobre a literatura da igreja e publicar as revelações. Então, hoje nós temos, mais uma vez dizendo, a gente tem todas as escrituras de forma impressa ou pode ser por aplicativo, num celular, um computador, um tablet, um notebook, enfim. Mas naquela ocasião ainda não tinha praticamente nada do que existe hoje, tecnologia então, nossa. E por isso, então, esses irmãos que eles estavam servindo, ajudando a registrar, escrever as revelações e a publicar, eles também teriam a sua recompensa, porque essa era a mordomia deles. E daí tudo que fala a respeito, né, da igreja, esses irmãos agora ajudaram bastante. E hoje a gente tem de uma forma bem tranquila da gente poder ler e tal, e nós estamos dando o devido valor às escrituras, estamos reconhecendo o que os irmãos fizeram. E a respeito de mordomia, existe infinitas formas de servir na igreja. A gente pode pensar que para servir tem que ser um bispo, tem que ser um missionário de tempo integral. Não. Em uma ala pode ter mais de 600 chamados. Ou seja, presidente de organizações, conselheiros, secretários, e enfim, existem infinitas formas e maneiras da gente servir. A gente deve procurar sempre uma oportunidade. Se tiver sem um chamado, chega no bispo e fala: bispo, preciso de um chamado, eu quero servir, quero fazer parte dessa grande obra que é a obra do Senhor. E, independente de ter um chamado ou não, a gente também sempre pode ajudar. Servindo almoço para os missionários, quando vê que tem uma luz ou um ventilador ligado, vocês vão dizer: eu sempre falo isso, mas é importante, a gente vai lá, desliga ou fecha uma torneira, que a gente tem que mostrar proatividade, não para as outras pessoas, mas para o Senhor. Porque é cuidar da casa do Senhor, cuidar de uma capela, de um templo, enfim, também é uma mordomia e é uma forma de servirmos ao Senhor, tá bom? E a sessão 73 é uma revelação dada por meio de Joseph Smith e Sidney Rigdon em 10 de janeiro de 1832. E a pregação do evangelho que eles fizeram, como a gente viu lá na sessão 71, começou a surgir efeito e dar resultados, porque ajudou a diminuir a hostilidade contra a igreja. Irmãs e irmãos, servir no evangelho nunca foi fácil. Nós, na leitura das escrituras, por exemplo, vamos ver que ninguém teve vida fácil ao defender o evangelho de Cristo, seja na época aqui de Joseph Smith, nos dias atuais, ou desde a época do princípio do mundo, como a gente vê registrado na Bíblia Sagrada, nunca foi fácil. Todos tiveram desafios a vencer e a superar. Agora imagine no caso de Joseph Smith, então, que teve que lidar com o irmão que tinha visto tanta coisa maravilhosa, tanto até bênção de curas, de enfermo aflito, tinha visto como foi o caso de esse irmão Ezra Buff, mas ele infelizmente decidiu não só se afastar da igreja, como também ficar falando mal. É uma coisa triste. E o que nós devemos fazer se a gente vê uma pessoa nessa situação? Não entrar na pilha, mas orar por essa pessoa para que ela possa encontrar o caminho verdadeiro, o caminho reto e estreito e da luz que conduz até o Pai Celestial. Então, vamos ver na seção 73 o versículo 1. Pois em verdade assim diz o Senhor, é-me conveniente que eles continuem pregando o Evangelho e exortando as igrejas das regiões circunvizinhas até a conferência. Eles, assim como nós, eles têm que pregar o Evangelho. Eu já tive situações, como até recentemente um colega de trabalho me perguntou:
mas como que vocês batizam pelos mortos? Vocês levam o corpo da pessoa para ser batizada no templo? Eu falei, não, não é bem assim. Eu expliquei, mas por que vocês fazem batismo pelos mortos? Aí eu fui explicando, fui mostrando, né, o conhecimento das escrituras e falando a respeito e tal. Um momento, claro, que foi possível conversar um pouco. Ele, por ser de outra denominação, ficou curioso porque eu também vi os vídeos da igreja para ele, a gente já se conhecia, mas, como eu estou dizendo, a gente não deve ter medo, a gente não deve temer, a gente deve ter confiança, prestar nosso testemunho e tudo vai dar certo, tá bom? E é por isso, então a gente deve sempre prestar o nosso testemunho. Próximo domingo agora vai ser reunião de testemunho. Para mim é uma ocasião especial que vai ser, está se aproximando o dia do aniversário do meu batismo, mas independente, sempre que a gente tiver oportunidade, preste o testemunho e fale a respeito. Porque tem muitas pessoas que às vezes por informações falsas acabam tendo uma informação errada, como esse amigo, e outras pessoas também já perguntaram se ao batizar mortos se a gente desenterrava o corpo da pessoa para poder batizar. Não, não é bem assim, expliquei. A gente é enviado o nome com autorização da família, é claro, e é feito o batismo e uma pessoa vai ser batizada em favor dessa pessoa. E como mais uma vez dizendo, muitas pessoas às vezes têm informações erradas. E a gente demonstrando o conhecimento, a gente ajuda a esclarecer bastante coisa. No caso aqui de Joseph e Sidney, eles conseguiram diminuir a hostilidade, ou seja, a perseguição que estava tendo contra a igreja. E eles tiveram sucesso, do mesmo jeito nós também podemos ter tanto ou até mais sucesso do que eles, por que não? Aí, o versículo 6. Agora não vos dou mais nessa ocasião. Cingi vossos lombos e sede sóbrios. Assim seja, amém. Ou seja, o Senhor, essa sessão é pequena, mas ele, depois de os orientar a continuar pregando o Evangelho, os outros versículos falam exatamente disso, da onde eles deveriam ir, eles iam retomar o trabalho da tradução da Bíblia, e o Senhor deixa esse conselho, né? Cingir os lombos, ou seja, de obedecerem à lei da castidade. E falar que sede sóbrios. Nessa ocasião, ainda não tinha sido revelada a palavra de sabedoria. Está chegando o momento, vai ser a sessão 89, mas o Senhor já estava instruindo eles. E por que ser sóbrio é importante? Porque a sobriedade é importantíssima para a pessoa poder ser tocada pelo Espírito Santo. Que fica complicado uma pessoa estar sendo influenciada pelo Espírito se ela tiver sob efeito de drogas, bebida alcoólica, entorpecente ou qualquer coisa assim. Tão fundamental ter isso em mente para que a gente possa realmente servir. E nós vamos falar mais a respeito disso quando chegar a sessão 89, mas, por exemplo, você que está me assistindo, quantas vezes você não viu, não testemunhou ou soube de algum caso que acabou em briga, uma festa, por exemplo, ou acidente de trânsito que foi tudo causado pelo consumo de bebida alcoólica? Não é verdade? Eu sei que você com certeza já viu casos assim. Então, temos que evitar, manter a sobriedade e manter a castidade. Agora, a sessão 74 é uma revelação dada a Joseph Smith em 1830. Antes mesmo da organização da igreja, estava tendo vários questionamentos sobre a forma correta de se batizar, como que deveria ser realizado o batismo. E essa sessão é uma explicação de 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14, que esse versículo era muito usado para justificar o batismo de criancinhas. Mas vamos ver agora, não é alterando, mas sim a verdadeira explicação desse versículo que está lá em 1 Coríntios.
O versículo 1 aqui da seção 74, ele é semelhante. Vamos ler para a gente poder entender melhor. E ele diz: pois o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os seus filhos seriam imundos, mas agora são santos. Então, eu sinceramente não sei por que algumas pessoas usavam esse versículo, ou algumas podem ainda querer usar esse versículo para querer justificar o batismo de criancinhas. Mas é claro, cada um tem uma forma de interpretar. É importante a gente, isso da gente, uma das regras de fé fala que nós acreditamos na Bíblia conforme ela esteja traduzida corretamente, conforme seja certa a sua interpretação. Importante lembrar disso. Então, aí é explicado o porquê, por exemplo, não se fazia. Os outros versículos explicam, como o 5, que a lei de Moisés já havia sido cumprida, que era muito comum na época da lei de Moisés ter a lei da circuncisão, que fazia parte lá do convênio de Abraão, e aí não vamos entrar em pormenores, mas você sabe, aí alguns, os que tinham a circuncisão, que era circuncidado, acabava tendo alguns privilégios e benefícios, mas sempre enfatizando que isso fazia parte da lei de Moisés, que era aquela lei também que falava, né, de olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, que alguns pecados inclusive eram punidos até com apedrejamento. Mas com o nascimento de Cristo, a lei de Moisés ela foi cumprida nele, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E com isso a lei de Moisés foi cumprida. E por isso que a gente também deve seguir, conforme as Escrituras nos ensinam, conforme o profeta nos orienta. Na seção 74, vamos ler o versículo 7, que ele vai explicar exatamente o porquê que as criancinhas não são batizadas. Ele diz: mas as criancinhas são santas, sendo santificadas por meio da expiação de Jesus Cristo, e é isto que as Escrituras significam. Muitíssimo bem claro, não tem nenhuma forma de questionar ou de argumentar. O próprio Senhor está dizendo, a expiação, o sacrifício que Cristo fez por nós, ele garante que as criancinhas ali são salvas. E eu pergunto, seria correto uma criancinha que não teve chance de poder conhecer o Evangelho, de poder ser batizada, se ela, como tantas a gente já viu que morreram quando eram pequenas, seria certo elas serem condenadas? Seria certo elas não terem chance de salvação, já que elas nem puderam chegar à idade do entendimento? Não seria. Então, por isso que elas não precisam, as criancinhas, elas não têm pecado. Ah, mas e se a criança cometer algum erro? Aí vai ser sobre a cabeça do pai e da mãe, caso não tenham a ensinado corretamente. Então, as criancinhas estão salvas pela expiação de Cristo. Tá? E agora a seção 75 é uma revelação dada por meio de Joseph Smith em 25 de janeiro de 1832. E ela inclui duas revelações separadas, que foram recebidas no mesmo dia, ocasião em que Joseph Smith foi apoiado e ordenado presidente do sumo sacerdócio, e alguns élderes queriam saber quais eram seus deveres imediatos, o que eles deveriam fazer para poder ajudar no progresso da obra, pregando o evangelho e ajudando a igreja. E a sessão começa com o profeta Joseph Smith falando aos élderes para eles proclamarem o evangelho. Versículo 3. Eis que eu vos digo ser minha vontade, ide sem demora e não sedes ociosos, mas trabalhades com toda a força.
Essa revelação, claro, foi dada ao Senhor através de Joseph Smith e está falando que os irmãos, os elders, eles deveriam pregar o Evangelho e não serem ociosos, ou serem, não ter preguiça, e que deveriam trabalhar com toda a força. Lembra que a gente viu servir ao Senhor de todo o coração, poder, mente e força, para que a gente possa ser apresentado sem culpa e sem mancha perante Deus no último dia, no dia do julgamento final. Era assim que deveria ser a atitude deles e também a nossa. Aí o versículo 5 fala das promessas e bênçãos prometidas para aqueles que são fiéis, e os conselhos continuavam. E o que eles deveriam fazer? Aqueles conselhos serviam os irmãos daquela época e continuam servindo atualmente. Agora os versículos 11 e 12. Orando sempre para não desfalecerem, e se assim fizerem, estarei com eles até o fim. Eis que esta é a vontade do Senhor vosso Deus concernente a vós. Assim seja. Amém. Olha o conselho importantíssimo que o Senhor continua sempre dando e falando para nós, né? De orar sempre. Sempre nós devemos orar, mas é uma das coisas que sempre é repetida, por quê? Porque nós devemos realmente sempre orar. A gente, claro, podemos pedir, mas a gente sempre deve procurar agradecer mais do que pedir, e a gente deve também pedir ao Senhor aquilo que nos é necessário, por exemplo, para que nós possamos ser instruídos pelo seu Santo Espírito, para que a gente possa agir de acordo com a vontade dele. Por isso a oração é importantíssima. E o Senhor ordena que viajassem e fosse de casa em casa proclamar o Evangelho. O versículo 21 fala para eles se encherem de alegria, mesmo que eles fossem rejeitados. Por que é importante estar com alegria? Meu presente de missão sempre perguntava: você acredita na restauração do Evangelho? Sim. Você acredita que Jesus pagou por nossos pecados e expiou por nós o Getsemane? Sim. Você acredita que o Pai Celestial tem amor por nós? Sim. Então, não temos motivo para ficarmos tristes. É claro que há situações que é complicado, a perda de um ente ou de alguém querido, uma pessoa que amamos, mas a atitude nossa de proclamar o Evangelho deve ser de ânimo, deve ser de alegria. As pessoas precisam entender e ver que nós temos alegria por pertencermos ao Evangelho e à verdadeira igreja. A gente, como o Senhor também instruiu, quando estivermos orando, estivermos jejuando, a gente deve ter uma expressão feliz, né? Não é de zombar, mas sim de feliz. E a gente deve ter ânimo e não ficar com a cara triste, desanimado ou coisa do tipo. Pelo contrário, a gente deve ter a atitude sempre animada, tá bom? E também fala que nos outros versículos que as famílias desses irmãos seriam sustentadas enquanto eles estivessem servindo. Naquela época, no começo da organização da igreja e da restauração do evangelho, os primeiros missionários costumavam ser homens que eram casados, que tinham família e precisavam por um período temporariamente ficarem afastados para poderem proclamar o Evangelho. A idade foi diminuindo com o passar do tempo e à medida também que a igreja foi crescendo, e hoje jovens são chamados e podem partir para o campo missionário. E assim nós vemos como o Evangelho é perfeito, como o Evangelho é maravilhoso e como o Pai Celestial ele nos ama. Ele não queria de forma alguma que as famílias desses irmãos ficassem passando por necessidades. Por isso também foi designado bispos para poder cuidarem dessas famílias, para poder auxiliar, ver o que eles estavam precisando,
para que eles não ficassem desamparados enquanto o pai estivesse fora servindo uma missão. E o Senhor também, porém, faz um alerta, que nós vamos ver agora no versículo 29. Que todo homem seja diligente em todas as coisas, e o ocioso não terá lugar na igreja, a não ser que se arrependa e melhore o seu proceder. Mais uma vez, o Senhor está dizendo que ninguém deve ser ocioso, ou seja, ninguém deve ser preguiçoso. A gente deve sempre ter atitude proativa em relação às coisas do Senhor, e no que se refere ao Evangelho, no que se refere à igreja. Muitas vezes a gente tem ânimo para um passeio, para uma festa, ou para assistir um jogo, ou para alguma brincadeira, mas isso não é errado desde que não fuja dos padrões, obviamente. Porém, mais ainda, a gente deve ter ânimo para ir assistir uma conferência, para assistir às reuniões, para assistir aula. A gente deve ter sempre a atitude proativa, a atitude de ânimo, e a gente nunca deve ter preguiça para poder fazer a obra do Senhor. Então, aí depois essa sessão fala o nome dos irmãos que foram chamados para poder servir, para poder pregar. Estudando aí no seu aplicativo, no seu livro, você pode ver, conferir o nome de cada um desses irmãos que foi chamado nessa ocasião. Então, irmãs e irmãs, eu presto meu testemunho que realmente a igreja é verdadeira. Se nós temos o testemunho que foi adquirido através do Senhor, que a igreja é verdadeira, que o evangelho é verdadeiro, nós não temos o porquê o duvidar ou porquê temer. A gente deve sempre ser fiel e prestar esse testemunho para ajudarmos a trazer mais e mais pessoas para o evangelho verdadeiro e para ajudar as pessoas, a quem estiver precisando, como lá na sessão 18 falando, se a nossa alegria for grande com uma alma que a gente levar ao Pai Celestial, quão grande vai ser a alegria se nós levarmos muitas almas. Essa deve ser a nossa atitude, nosso pensamento, que a gente deve sempre realmente prestar o testemunho e não devemos ser ociosos em tudo que se referia à obra do Senhor. E eu deixo essa aula em nome de Jesus Cristo. Amém. E mais uma vez te faço o convite, se você não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, sejam da igreja ou ainda não sejam, mas preste sempre seu testemunho. E também te peço, se você ainda não é inscrito, se inscreva e não se esqueça de deixar o seu like e de deixar o seu comentário. Pode ser uma frase, uma pergunta, uma exclamação, uma interrogação, fique à vontade, tá bom? Um grande abraço, até a próxima. Tchau.